Coloque de pé. Ali está. Deus te abençoe, querido. Glória a Jesus. Meus irmãos, hoje nós temos aqui dois pregadores, todos dois foram convidados para estar aqui. É uma bênção. Nós temos 1 hora e eu vou dar meia hora para cada um deles pregar nesta noite. Certo? E ninguém vai arredar o pé daqui hoje, porque Deus tem muita coisa para nós nesta noite aqui. Com certeza. Glória a Deus. Vamos começar com o baiano. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Quero aproveitar os meus 30 minutos que tenho. Eu sou o pastor Bruno Fonseca, de Salvador, Bahia. Estou aqui por indicação do pastor Carlos Silva, de lá da Flórida, Fort Myers. Estive com ele pregando. Nos conhecemos há aproximadamente 3 anos. Pregamos juntos numa festividade na Assembleia de Deus em Dallas. E ele me fez o convite, estamos nesta aliança e eu sinto-me muito feliz de estar aqui. Me acompanhando está o meu pastor, presidente do meu ministério, o pastor Helder Monteiro de Souza, e meu amigo particular, o pastor Wilson Mauro, que é pastor ali na cidade de Taboão da Serra. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tem alguns irmãos que me acompanham aqui, que nós estávamos pregando no congresso esse final de semana, e alguns irmãos, sabendo que aqui eu estaria, veio nos acompanhando, o evangelista Uran, o pastor Fábio e outros irmãos estão aí espalhados. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Abram comigo, por favor, por gentileza, a sua Bíblia, no capítulo 12 do Atos dos Apóstolos, a partir do 1º versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e vamos ler a partir do 1º verso, para a glória de Deus. Todos que acharam, digam amém. Amém. Se querem assentados mesmos, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia visto uma visão. E quando passaram a 1ª e a 2ª guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E a igreja diz: glória a Jesus. Deus, aí está a tua palavra, a tua igreja reunida. Fala conosco nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto me chama muito a atenção,
porque este fato aconteceu aproximadamente entre 2 e 3 anos após a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos por pelo menos 3 vezes, e depois ele ascendeu aos céus para ser glorificado pelo Pai e assentar à sua destra. E 3 anos aproximadamente depois disso, diz a Bíblia que Herodes, querendo fazer aliança com o partido judaico, ele inicia uma grande perseguição à igreja do Senhor. E o que me chama a atenção quando esta perseguição é iniciada, é que Herodes, ele não se preocupa em prender e em maltratar aqueles crentes que não faziam parte da liderança de Jesus. Herodes não estava preocupado em pegar os crentes que não tinham influência, que não eram cheios do Espírito Santo. Herodes não estava preocupado em incomodar aqueles crentes que não incomodavam o inferno e que não faziam a obra do Senhor fervorosamente. Quando Herodes inicia uma perseguição, ele simplesmente vai indiretamente nos cabeças, nos 2 dos 3 mais íntimos de Jesus. Herodes manda prender, e a Bíblia diz que Tiago logo é assassinado à espada em praça pública. E quando Herodes, percebendo isso, ele manda também prender a Pedro. Nós sabemos que Pedro era um dos mais influentes entre os 12 apóstolos, o escolhido para Jesus naquela praia, quando Jesus o resgatou, dando a ele pão e peixe assado na brasa. Jesus o abraçou e disse: você me ama, Pedro? E ele disse: Senhor, eu te amo, então vai apacentar as minhas ovelhas. Eu percebo aqui que o diabo, ele não se incomoda com aquele crente que vem à igreja somente uma vez na semana, que não é um crente de oração, que não está preocupado em evangelizar, em ganhar almas. Ele apenas foi chamado para esquentar o banco. Ele vem, senta aí, dá um beijo no banco, se levanta, ouve uma palavra, e antes que o culto acaba, ele vai embora. O diabo não está preocupado com crentes desse tipo. O diabo quer pegar a liderança, o diabo quer pegar aquele missionário, o diabo quer pegar aquele que está preocupado com as almas. Nós, igreja, temos obrigação de orar por esses homens que estão atrás da nossa retaguarda, porque quando o diabo se levanta, é sobre eles que vem a retaliação, é sobre eles que vem a luta. Igreja do Senhor, que o Deus dos exércitos esperte intercessores para orar pela liderança do seu povo. Escute, agora Tiago é assassinado. E Herodes, vendo que isso agradava ao povo judeu, ele manda também prender a Pedro. E Pedro estava preso com uma promessa, que a mesma coisa que aconteceu com Tiago também iria acontecer com ele. Se Herodes prende Tiago e mata, a intenção dele era prender Pedro e matar também. Mas eu aprendo uma coisa na Bíblia Sagrada: Deus, ele trabalha de diferente, de pessoa para pessoa. Não é porque Tiago morreu que Pedro vai morrer também. Não é porque não deu certo para seu irmão que não vai dar certo para você. Não é porque ele não teve sucesso que você também não vai ter sucesso. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus trabalha diferente. Deixa eu lhe contar um breve testemunho. Há 8 anos atrás fui convidado para pregar nos Estados Unidos. E o pastor disse para mim: tire o seu visto e os outros custos, a igreja vai arcar. Eu disse: glória a Deus. Havia um pastor de lá de Salvador, Bahia, um amigo meu, conhecido meu. Ele havia sido convidado algumas vezes pela mesma igreja, mas todas as vezes que ele tentava um visto para os Estados Unidos, aquele visto era negado. Ele tentou nada mais, nada menos do que 11 vezes tirar o visto, e 11 vezes o visto foi negado. E ele ficou sabendo que eu tinha sido convidado pela mesma igreja. Então ele ligou para mim e disse: você foi convidado para pregar lá nos Estados Unidos, em Dallas? Eu disse: fui. Ele disse: já tirou o visto? Eu disse: estou viajando agora esta semana. E ele disse para mim: você sabe os critérios que eles usam para aprovar um visto para entrar nos Estados Unidos? E eu disse para ele, como um bom baiano: não sei não.
E ele disse para mim: você tem casa própria, escriturada no seu nome? Naquele tempo eu não tinha, hoje eu tenho, porque o meu Deus é fiel. E eu disse a ele: eu não tenho não. E ele disse: você tem carro quitado no seu nome? Naquele tempo eu não tinha, hoje eu tenho, porque o meu Deus cuida de mim. Eu disse para ele: eu não tenho não. Tem algum terreno escriturado no seu nome? Eu disse: não tenho. Como é que está a sua conta bancária? Eu disse para ele: não sei nem o que é isso, amigo. Ele disse: pois é, eu tenho 2 apartamentos, uma casa, uma chácara, um terreno, eu tenho um carro no meu nome, a minha conta bancária tem cheque especial, e eu já fui lá 11 vezes, e 11 vezes negou. E eu disse para ele: mas o Deus que trabalha, ele trabalha diferente na sua vida do que ele trabalha na minha. E eu fui fazer entrevista no consulado lá no Rio de Janeiro. Chegou lá, eu era muito novo, eu tenho apenas 37 anos de idade. Quando eu fui fazer aquela entrevista, eu tinha 29 e ia completar 30. O cônsul olhou para mim e disse: você não tem cara de pastor. Eu mostrei a ele credencial de pastor, ata de consagração pastoral. Eu levei o estatuto da minha igreja, eu levei a credencial de ministros evangélicos do meu estado e da minha cidade. Mas ele disse: eu não acredito que você é pastor. Pastor tem que conhecer a Bíblia. Você conhece a Bíblia? Eu disse: eu conheço. Ele disse: então me diga aí os livros da Bíblia. E eu disse para ele: quais livros da Bíblia o senhor quer que eu diga? E ele disse para mim: eu quero que você me diga todos os livros da Bíblia. Olhe para seu irmão e diga: lê a Bíblia. Dá para ele: você pode precisar. Lê a Bíblia. E eu disse: Jesus, glória a Deus. Eu disse: então vamos lá. É para dizer os livros da Bíblia, vamos dizer o livro da Bíblia. Então eu disse para ele: Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. É o Pentateuco, os livros que Moisés escreveu. Depois daí Moisés morreu, levantou Josué. Josué morreu, é o tempo dos juízes. Acabou os juízes, o primeiro rei foi Saul. No livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Eu não tenho tempo para falar os livros todos aqui. Eu confesso a vocês, não sei se eu acertei na ordem certa todos os profetas menores, mas também eu pensei: eu também não sei se ele sabe, então Deus vai me ajudar. Quando eu falei para ele Malaquias, aí ele disse: ok, reverendo, agora vamos para o Novo Testamento. Eu digo: o Novo Testamento ficou um pouco mais fácil. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos. Depois daí Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo, capítulo 2, viu, doutor? E aí eu disse para ele: aí Paulo inicia uma série de epístolas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Eu fui falando. Quando eu cheguei em 1 Pedro, ele disse: tá bom, tá bom. Eu disse: tá bom não, agora eu vou até o fim. Anagassuri Candarabarra. Aí ele disse para mim: qual é o último livro então? Aí eu disse: o último livro eu falo na sua língua, cônsul, Apocalipse. Aí ele olhou para mim e disse: ok, reverendo, você me convenceu. Carimbou o meu passaporte, eu saí dali feliz. Quando eu cheguei na Bahia, que eu botei a minha mala no chão, a primeira ligação que eu recebi de quem foi? Do meu pastor, o pastor amigo. Aí ele disse assim para mim: e aí, pastor Bruno, como é que foi lá a sua entrevista? Eu disse: é verdade, amigo, eu não tenho casa, não tenho um carro, não tenho um terreno, não tenho conta bancária, mas eu tenho um Deus que trabalha diferente na vida das pessoas. Olha para seu irmão e diga assim: ó, na sua vida vai ser diferente. Alguém disse para você: oi, não vai por aqui não, porque eu tentei esse negócio aqui e não deu certo. Se você tentar, não vai dar. Deus está dizendo: pode ir, porque quem vai na tua frente sou eu. Você lembra quando Isaac veio o período de fome no tempo de Isaac? Isaac pensou logo: eu vou descer para o Egito. Por quê? Porque nós temos o costume de querer pisar nas pegadas das pessoas que nós admiramos. No tempo de fome de Abraão, Abraão foi para o Egito. Aí no tempo de fome de Isaac, Isaac arrumou as tendas e disse: eu vou para o Egito. Quando ele estava pensando em ir, Deus apareceu e disse: Isaac, tu não descerás ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. É nessa terra aqui que Deus vai te prosperar. É nessa terra aqui que Deus vai te levantar. É nessa terra aqui que Deus vai te abençoar. Fica nessa terra. Isaac colheu 100 por 1 naquele ano. Oh, glória a Deus.
Não é porque Tiago morreu que Pedro também tem que morrer. Diga para seu irmão: Deus trabalha diferente. Agora prenderam Pedro. A Bíblia diz que prenderam Pedro numa cadeia de segurança máxima. Como eu posso provar isso? Atos capítulo 5, Pedro estava numa cadeia comum junto com os outros apóstolos. E na noite um anjo veio e fugiu. Aí quem sabe alguém falou: esse Pedro é acostumado a fugir de prisão, então não bota ele numa cadeia comum não. Bota ele numa cadeia de segurança máxima. 4 quartetos de 4 soldados, algemas nos seus pés. Um soldado à direita, um soldado à esquerda. Do lado de fora a primeira sentinela, segunda sentinela, portão de ferro. Alguém disse: agora eu quero ver Pedro fugir. Olha para seu irmão e diga assim: ó, tem gente que não conhece o poder do teu Deus. Alguém pensou: ele escapou da cadeia comum, agora eu quero ver ele escapar da cadeia de segurança máxima. Eles não conheciam Deus. Sabe o que foi que levou Pedro? A Bíblia diz, Atos 12, 5. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia oração incessante por ele. Queridos, nós precisamos mais ser intercessores. A nossa oração é muito egoísta. Dobramos o nosso joelho e a oração é essa: Deus me abençoa, Deus abre a porta para mim, Deus cuida do meu filho, Deus cuida do meu marido. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Senão a oração do Pai Nosso seria: Pai meu que está no céu, o pão meu de cada dia me dá hoje, perdoa-me. Mas Jesus disse: Pai nosso, pão nosso, perdoa-nos. Olhe para seu irmão e diga assim: você precisa orar mais por mim, viu, terra? Olhe para ele e diga: você quer vitória? Ore pela minha vida. Será que a igreja não tinha os seus problemas? A igreja tinha problemas, os irmãos da igreja tinham problemas, mas naquela hora o pastor Pedro precisava de oração. Então todo mundo vai esquecer do problema e vamos orar pelo pastor Pedro, para Deus dar vitória a ele. Aleluia! Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia oração. Dá só uma catucadinha e diga: não esquece de orar por mim hoje, hein? Esquece de orar por mim. Sabe o que é mais interessante? Na noite que Pedro antecedia o dia da sua sentença, um dia antes de Pedro morrer, um dia antes dele ser julgado e condenado à morte, a Bíblia diz: Pedro estava dormindo. Diga para seu irmão: Pedro estava dormindo. Então Pedro era baiano, viu? Pedro estava dormindo. Pedro estava no corredor da morte. Alguém disse para ele: amanhã você vai ser julgado e morto. E Pedro estava, ó, bem feliz na rede, dormindo. Como é que alguém pode dormir no corredor da morte? Eu conheci uma senhora de 75 anos de idade no estado de Washington, capital dos Estados Unidos. E eu preguei numa igreja, e quando terminou o culto, os irmãos fizeram um jantar e comemos juntos ali. E aquela senhora se sentou comigo, ela tinha uma bengala. E eu disse: a senhora teve algum problema que anda com auxílio de bengala? Ela disse para mim: não, meu filho, eu tomei um tiro dentro do aeroporto internacional de Washington. E eu disse: meu Deus, com toda aquela segurança? Ela disse: sim. Eu disse: por quê? Porque eu faço uma obra que ninguém entende. Eu visito as pessoas que estão no corredor da morte e prego a palavra de Deus para elas. E ela disse para mim: as pessoas que estão no corredor da morte têm uma característica peculiar. Eles são magros, são cadavéricos, e eles conseguem dormir no máximo 2h30 por noite. Porque todas as vezes que eles deitam na sua cela, algo diz para ele: já vai chegando a hora que você vai morrer. Já vai chegando a hora que você vai morrer. Então ela me disse: ninguém consegue dormir no corredor da morte. Ela disse: eu fazia um bolo com muito carinho para levar para aqueles homens, mas eles não conseguiam engolir, porque na cabeça dele estava: é menos um dia, está aproximando-se o dia da sua morte. Mas por que é que Pedro dormiu um dia antes que iam apresentar ele para ele ser julgado e ser morto? Deixa eu lhe dizer, se você ver João capítulo de número 21, depois que Jesus come o pão e o peixe com ele na praia, ele abraça
Pedro e diz: você me ama, te amo, apacente minhas ovelhas. Me ama, te amo, então apacente meus cordeiros. Me ama, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo, então apacente os meus cordeiros. Aí Jesus diz para ele assim: quando tu era moço, cingia-te a ti mesmo e ia para onde queria, mas quando tu fores velho, outro te cingirá. A Bíblia diz que isso falava acerca da morte de Pedro. Pedro estava preso aqui aproximadamente entre 2 e 3 anos depois que Jesus fez essa promessa. Ou seja, Jesus prometeu a Pedro que Pedro ia morrer velho. Quando você era moço, você se vestia, mas quando você for velho, outro te vestirá. Então Pedro guardou dizendo: eu só morro velho, acontece o que acontecer, eu vou morrer velho. Aí alguém bota Pedro na prisão e diz: você vai morrer amanhã. Ele disse: eu não vou morrer não, eu vou dormir. Sabe por quê? Porque Deus fez promessa na minha vida. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós não prestamos atenção com as coisas que Deus nos fala. Se Pedro não prestasse atenção no que Jesus dissesse, ele estava desesperado. Tem gente que tem um cheque para entrar, desespera. O aluguel atrasou, desespera. O carro tem 2 prestações atrasadas, desespera. Levanta a tua mão. Tu vai dormir hoje descansado, porque o teu Deus vai entrar com providência. Tu vai dormir hoje. Pedro estava dormindo. 5 minutos e eu encerro. Aí agora a Bíblia diz que a luz do anjo resplandeceu na cela. Pá, eita, que mistério aquele anjo naquela cela. Resplandeceu a luz. E Pedro estava como, meu pastor? Pedro estava dormindo. Tem gente que tem um sono tão leve que se você entrar no quarto dele assim, ele desperta. Se você acender a luz, é quem? A luz do anjo resplandeceu. E Pedro estava lá, ó. Sabe por quê, irmão? Porque Pedro não estava ansioso pelo que Deus iria fazer na vida dele. As pessoas andam ansiosas pelo que Deus vai fazer. Como é que Deus vai fazer? Como é que ele vai trabalhar? Como é que vai ser? Ei, irmão, faz um carinho no ombro dele aí e diz: descanse, bichinho. Diga para ele assim, para ele aprender a falar igual baiano. Diga para ele assim, ó: não se apoquente não. Diga para ele: descanse, Deus vai agir. Pedro não estava ansioso, pastores. Ele simplesmente estava dormindo. Aí o anjo teve que despertar. A Bíblia diz: e tocando Pedro no lado. Pedro, agora não. Sabe quando acaba as férias de verão? E aí tem que voltar à escola, que você tem que acordar seu filho. Ele é acostumado a dormir até mais tarde. Aí é o primeiro dia de aula. Ô menino, bora, levanta. Ele: ô mãe, agora não. Hoje não tem aula não, maninha. Era Pedro, um anjo chamando ele, e ele lá tranquilo. É um anjo: Pedro, levanta. Sabe o que é interessante? Assim que ele se levantou, as cadeias caíram. Assim que ele se levantou, a Bíblia diz: ele se levantando, as cadeias caíram. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Deus está dizendo nessa noite: levanta-te, e não vai ter cadeia para te prender, não vai ter cadeia para te segurar. Levanta-te nessa noite. Pedro se levantou, caiu as cadeias. O anjo disse: Pedro, veste a sua capa. Vestiu a capa, põe o cinto, botou o cinto, calça a sandália, se arruma todo, Pedro, que hoje é o dia da sua vitória. Tem alguns irmãos que quando eles estão na prova, ele vai para a igreja de qualquer jeito. Ele não passa roupa, ele não penteia o cabelo, ele pega qualquer chinelo. Aí ele quer que as pessoas saibam que ele está na prova. Aí vai ele para a igreja assim: eu quero estar na prova, estou na prova. Eu tenho uma irmã lá na igreja que o marido dela é alcoólatra de carteirinha. Ele já foi algumas vezes lá na igreja, mas o negócio dele, ele precisa de libertação do álcool. E ela tem uma luta tão grande com aquele homem, que o homem xinga ela não pode orar. O homem quer, eu digo: oi minha irmã, é luta, mas você tem que aguentar. Ninguém mandou você casar. Olhe para quem está do seu lado e diga: ninguém mandou você casar. Agora aguente. Mas toda vez que ela vai para a igreja, ela se arruma com a melhor roupa, o melhor sapato. A vizinhança toda sabe a luta que ela passa. Mas quando ela vai para onde, irmã toda bonita? Eu vou para a casa do meu Deus, que hoje é o dia da minha vitória. O anjo disse: pode se arrumar, Pedro, que a vitória é hoje.
Pedro se arrumou, capa, cinto, alparcas, passou pela cela. Não me pergunte como, não está escrito na Bíblia, eu não sei. Eu sei que tinha 2 sentinelas, um do lado do outro. Ninguém viu o anjo, ninguém viu Pedro se arrumar e sair. Havia a primeira guarda, ele passou pela primeira guarda, ninguém viu, porque milagre de Deus é mistério puro. Passou pela primeira, passou pela segunda guarda e se deparou diante de um portão de ferro. Sabe qual é o problema da maioria dos cristãos deste século 21? Memória fraca. Diga para seu irmão, memória fraca. Se esquece do que Deus fez lá atrás. Você lembra de Israel? 12 espias retornaram. E aí, Moisés, o povo que está lá é poderoso, mas forte, tem muralhas, tem gigantes, é impossível a gente entrar. Esqueceu das pragas do Egito, esqueceu do mar vermelho que se abriu, esqueceu do maná que choveu 40 anos, esqueceu da água que bebeu da rocha, esqueceu que queria carne, Deus mandou codornizes até comer para sair pelos narizes. Aí quando chegou na porta da terra prometida, não dá pra gente não. Tem muito crente que é assim. Ninguém está aqui nessa noite e não tem um testemunho de vitória para contar. Ninguém está aqui nessa noite e não tem algo grande que Deus já fez na sua vida. Aí quando a luta se levantar de novo, você vai ser igual a Davi, vai dizer: Deus me deu vitória no urso, Deus me deu vitória no leão, e agora eu vou derrubar esse gigante. Adore a ele, adore a ele. Anaia Candarabassúria. Quando você chega diante do portão de ferro, você trava, irmão. Você fica, e agora o portão de ferro? Deus já tirou a cadeia de você lá atrás. Já fez você sair da cela, passar pela primeira e pela segunda guarda. Sabe o que vai acontecer na sua vida quando chegar o portão de ferro? Pergunte ao seu irmão, e sabe o que é que vai acontecer? Vai descer aquele, levanta a mão, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Levanta a mão para pegar a palavra. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém poderá fechar. Aleluia. Pedro saiu da cela e a Bíblia diz, ele cuidava que era uma visão. Mas quando o anjo se afastou dele na rua, aí Pedro disse: agora eu sei que Deus enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Eu encerro aqui, meia hora cravada, eu encerro aqui. Existem coisas que acontecem na nossa vida hoje, agora, que nós não entendemos. Por que isso, Deus? No dia que Jesus se cingiu como uma toalha para lavar os pés dos seus discípulos, quando chegou em Pedro, Pedro disse: o senhor não vai me lavar? Não vou permitir. Jesus disse: Pedro, o que eu faço, você não sabe agora, mas depois você saberá. Olha para seu irmão e diz para ele assim: você não sabe o que Deus está fazendo agora, você não está entendendo, mas quando chegar lá na frente você vai dizer: agora eu sei. A minha família era toda do candomblé. Hoje 90% está rendido aos pés do Senhor. Eu me converti porque o meu avô era crente, morreu crente. E aí meu irmão foi crente, aí eu fui crente. Aí minhas tias todas do candomblé foram crentes. Mas meu pai dizia todos os dias: eu nasci ímpio, eu vou morrer ímpio. Eu nasci ímpio e vou morrer ímpio. Por causa das feitiçarias que eles eram envolvidos, o casamento de meu pai com minha mãe foi destruído. Meu pai viajou e conheceu uma outra mulher, se casou, ficou com ela 10 anos, mas esse casamento também não prosperou. E aí um dia ele me liga e diz: meu filho, eu estou apaixonado e vou me casar outra vez. Eu digo: por que é agora, meu pai? É uma moça. O único problema é que ela só tem 3 anos mais velho do que você. Eu digo: tem idade para ser sua filha, rapaz. E aí eu pensei: meu Deus, essa mulher vai dar um golpe no velho. Porque ele ganhava muito bem. Além de estar aposentado, ainda continuava trabalhando. Ele estava com a renda aproximadamente entre 7.500 e 8.000 reais. Aí eu pensei: o que é que uma moça de 40 anos vai querer com um velho de 65? Vai querer dar o golpe. E aí um dia ele mandou uma foto, ele assinando no cartório o casamento. Eu digo: meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Eu não sabia o que estava acontecendo e a forma que Deus estava agindo, porque eu orava e dizia: salva meu pai, salva meu pai, salva meu pai. No dia que ele me apresentou ela chegou para mim e disse: eu não gosto de crente. Eu digo: misericórdia, ainda é atribulada. Mas depois
depois da conversa ela disse: eu não gosto desses crentes que dizem ser crentes, mas dão mau testemunho. Eu não gosto desses crentes que dizem ser crente, mas compra e não paga. Eu não gosto desses crentes que dizem ser crentes, mas vivem falando mentira. Aí eu digo: ai, está indo por um caminho mais ou menos. E aí quando chegou um belo dia, ele morando no Rio Grande do Norte, ele me disse: comprei um carro zero, mas todo domingo não posso mais assistir o futebol, porque eu sou obrigado a levar a minha esposa para a igreja. Eu disse: está melhorando, Jesus. E aí quando eu comecei a conversar com ela era uma crente de verdade. Ela se apaixonou por ele. E eu disse: meu pai, a sua esposa trabalha com o quê? Ele disse: ela é formada em 2 faculdades, engenharia e arquitetura. O salário dela é o dobro do meu. Eu disse: então é o senhor que está dando golpe no baú, né? E aí um belo dia, queridos, enquanto eu pensava que aquela mulher estava entrando na vida do meu pai para acabar de destruir a vida dele, ela me mandou uma foto, ele aceitando a Jesus. Segura aí. Depois ela me mandou uma outra foto, ele sendo batizado nas águas. E na virada desse ano, de 2015 para 2016, ela me mandou um vídeo, ele dando uma saudação de 30 minutos e pregando a palavra. E eu disse: agora eu sei o que Deus está fazendo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Diga para seu irmão: Deus te abençoe. Pastor José Amaro, muito obrigado pela oportunidade. Graças a Deus, meus irmãos, por esta boa palavra. Vamos ficar de pé, vamos fazer mais uma oração. Logo após esta oração, o pastor Caleb estará nos trazendo também a palavra do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade feliz que temos de estar aqui na tua presença, ouvindo a tua palavra